Olá, meu aluno! Agora nós vamos estudar um exemplo de forças no movimento circular aplicados no plano na vertical. Olha só, vou trazer dois exemplos. Um avião fazendo um looping e imagina que eu estou analisando o piloto que está sentado nesse avião fazendo um looping, ok? Então, a força do piloto sobre o assento, né? A cadeirinha que tem dentro do avião. Ou a moto dentro de um globo da morte. Eu vou deixar um link aí no vídeo de um vídeo que eu gravei quando eu fui no circo assistir o Globo da Morte. Então, eu assisti lá o efeito do Globo da Morte. Você vai poder visualizar o que é esse Globo da Morte. E um segundo vídeo que eu vou deixar um link de um carinha que faz o looping correndo a pé. Coisa de louco! E vou ver se mais para frente eu gravo também um com Hot Wheels, aqueles carrinhos lá de brincar. Eu tenho uma pista que faz um loopingzinho. Vou gravar também, eu vou pôr depois nos comentários aqui desse vídeo. Bom, então o que você vai ter? Tanto o carinha que está no avião como a moto, a primeira força que eu vou pensar que existe aqui é a força peso. Vou dar um destaque aqui, conforme eu vou falando, para a gente poder visualizar bem, né, o que eu quero dizer. Então, ele tem a força peso. Lembrando que o peso é sempre vertical para baixo. Destaquei a força peso. Então, quando ele está aqui em cima de ponta cabeça, tem a força peso para baixo. Aguenta aí que já vamos entender por que ele não cai, hein? Mas quando ele desce o looping, ele está na parte mais baixa aqui desse looping, repara, continua existindo exatamente a mesma força-peso, e olha só, ela continua sendo vertical para baixo. Peguei até um exemplo quando esse avião está no meio do percurso a 90 graus aqui em relação ao ponto mais baixo. O peso dele não mudou nada, é o mesmo valor vertical para baixo. O número é o mesmo. Mas aí vai existir uma força aqui chamada de força normal, porque vai ter uma normal da cadeira, a cadeira sustentando o carinha que está sentado nela no avião, ou a normal da grade do Globo da Morte, né? A tela do Globo da Morte é uma tela transparente para o público poder assistir no circo, né? Então, é uma tela. Essa tela tem que fazer também uma força normal. Essa força normal, lembra que a gente fala, muitas vezes acontecia da normal ser igual a peso, normal igual a peso? Nananina, não, agora nada de normal igual a peso. Você vai ter uma normal aqui em cima, segurando essa moto, para ela não sair voando, e tem uma normal aqui embaixo. E é de propósito mesmo que eu fiz tamanho diferente. A normal aqui em cima é pequena, a normal aqui embaixo vai ser maior. O esforço aqui embaixo da grade, da tela, é maior para segurar a moto. Você vai poder visualizar isso já já. Assim como o banco, quando o cara está fazendo o looping, tem uma normalzinha lá em cima, vai ter uma normal maior aqui embaixo. Olha só. E quando está a 90 graus, tem normal? Claro que tem normal. Sim, tem normal. E aí ele está fazendo esse movimento circular. Vamos supor que é um movimento circular uniforme, vamos supor que a velocidade dele é constante, tanto a linear como a angular, logicamente. E aí, quem é o aluno newtoniano que já está esperto, está ligado na parada, deve lembrar que a força resultante aqui tem um nome chamado força resultante centrípeta, que é igual a massa vezes aceleração centrípeta. E o que vem a ser uma força resultante centrípeta? É a força que puxa para o centro, menos força que puxa para fora, que é igual a massa vezes aceleração, centripetal. Bom, turminha, eu vou ter que analisar essa força centrípeta em cada ponto como ela acontece. Então, ó, eu vou pegar aqui no ponto mais alto do looping, tanto aqui no globo da morte, como o looping feito pelo avião, no ponto mais alto. Que força que aponta para o centro dessa circunferência, da trajetória circular? Essas duas.
a normal mais o peso. As duas estão apontando na direção do centro. No caso dele no ponto mais alto, quem está apontando para fora? Ninguém. Não tem força apontando para fora. Então, por isso que é normal mais peso as duas para o centro. Tanto no avião, o carinha apoiado no banco do avião, como na tela do globo da morte. Em cima da moto, sobre a moto, é a normal do globo da morte sobre a moto e o peso da moto apontando para o centro. Que é igual a massa da moto com o carinha vezes a CP, ou a massa aqui do piloto vezes a CP. Lembrando que a CP é V quadrado sobre R, quando eu tenho velocidade linear, ou ômega quadrado vezes R, quando eu tenho velocidade angular. Ah, e se ele estiver no meio desse looping? Ah, vamos verificar o que acontece. Ó, no meio do looping, eu não fiz o desenho aqui para a moto, mas eu poderia desenhar aqui. Mas eu vou pegar, então, como referência, só do avião aqui no meio do looping. Repara, o peso aqui, quando ele está a 90 graus em relação à horizontal, isso que eu quis dizer, meio do looping, a força que está apontando para o centro é só normal. E a força-peso, professor? A força-peso! Força-peso não aponta nem para o centro, nem para fora do movimento circular, porque eu preciso das forças que estão na linha do raio, forças radiais, na linha do raio. O peso nessa posição não está na linha do raio. Então, a única que está na linha do raio é a normal. Então, eu só tenho uma puxando para o centro, que é a normal, ninguém apontando para fora. Por isso que é normal igual a massa vezes a CP. E, finalmente, no ponto mais baixo dessa trajetória circular, dá uma olhada aí. No ponto mais baixo, eu tenho aqui a moto no ponto mais baixo, ou eu tenho o avião também no ponto mais baixo. Repara, força que puxa para o centro. Quem está puxando para o centro não é a normal? Normal puxa para o centro. Quem puxa para fora? Peso. Então, é normal menos peso, que puxa para fora, igual a massa vezes a CP. Enquanto lá em cima é normal mais peso, porque as duas vão para o centro, aqui embaixo uma vai para o centro e outra vai para fora. Normal menos peso. E aí eu ia comentar por que a normal ela fica menor nessa parte de cima e fica maior na parte de baixo. Matematicamente, imagina que eu isole o valor dessa normal. Vou isolar o valor dessa normal aqui, ó. Espera aí. Texto, deixa eu ver se está bonitinho. Vou isolar o valor da normal. E quando eu isolo o valor da normal, você concorda que aqui vai ser massa vezes ACP menos o peso? É uma conta de menos. Se eu isolo a normal, fica aqui uma conta de menos. Portanto, a normal vai ter um número menor, porque o peso vai subtrair. Se eu considerar na parte mais baixa do looping, a normal é massa vezes ACP mais o peso. Portanto, aumenta o valor, é maior do que o peso anormal aqui embaixo. Por isso que a normal ficou um valor maior. E aqui embaixo? Ah, aqui no meio. No meio a normal é igual a massa vezes ACP, como já está aqui, né? Massa vezes ACP. É um número intermediário entre os dois. Ok? Bom, tem mais detalhes? Tem. Por que ele faz, então, esse looping, né? O que acontece para fazer o looping? A gente já havia comentado que o looping acontece graças a uma relação entre a força e a velocidade. A força que puxa para o centro, a resultante centrípeta e a velocidade. A resultante centrípeta é verdade que quer puxar para o centro, mas o próprio movimento dele, a própria velocidade dele, não vai puxar ele para o centro. Puxa ele numa trajetória tangente. Ele quer sair aqui em linha reta tangente. Quem não deixa? A centrípeta, que muda a direção e o sentido da velocidade. Então, em cada ponto que ele estiver deslocando, a velocidade vai mudando a direção e o sentido. A centrípeta vai alterando a direção e o sentido da velocidade. Repara que não muda o número. A velocidade, o número dela é constante, por isso o movimento circular uniforme. A velocidade é constante, mas não a direção e o sentido. Então é correto eu dizer que o vetor velocidade muda. Vetor velocidade.
porque muda a direção e muda o sentido, mas não muda o valor da velocidade, o valor do módulo, da intensidade, do número da velocidade. Esse não muda no movimento circular uniforme. E aí, é claro que se ele for com uma velocidade muito pequena aqui em cima, ele tende a cair. Que momento é esse que ele tende a cair? É o momento que essa moto está praticamente descolando da parte de cima do looping. Ele está desprendendo da parte de cima do looping. Ora, se ele está descolando do looping, ele está saindo da tela, por exemplo, do globo da morte. Se ele não pressiona mais a tela, se quando ele passa ele não pressiona mais a tela do globo da morte, praticamente ele não vai ter mais força normal. Essa força normal ela vai desaparecer. Peso não, peso continua. Então, no momento que ele está passando aqui, que é um momento muito particular, que eu vou chamar de momento em que está rolando aqui uma velocidade mínima para que ele não caia do globo da morte. Qual é a mínima velocidade? É quando ele está descolando do globo da morte. É no momento que a normal acabou de virar zero. Então, se você pegar aqui no ponto mais alto do looping, no lugar da normal você coloca zero, opa, zero é assim, mais peso é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Bom, vamos lembrar que peso é m vezes a aceleração da gravidade g, verídico. E aí é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é ou v quadrado sobre r, ou ômega quadrado sobre r. Você pode usar qualquer uma das duas formulinhas. Aqui, em particular, eu vou querer fazer com v. v elevado ao quadrado, já coloco o quadrado sobre o r. Vamos arrumar aqui para ficar bonitinho, então, esse treco. Ops. V elevado ao quadrado dividido pelo raio. Vamos pôr aqui o raio, barra de dividido, o raio já está. Pronto, V quadrado sobre R. E olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho massa dos dois lados da igualdade. Cut. E eu posso isolar essa velocidade. Então, vou passar o R multiplicando, quadrado passa para o outro lado como na forma de raiz quadrada. E olha só o que vamos aparecer aqui com essa relação. A velocidade mínima, quando a normal é zero, quando ele está descolando do globo da morte, ou descolando do banco do avião, a velocidade mínima é a raiz quadrada de RG, de raio vezes a gravidade. Se for uma velocidade menor que a mínima, acidente, opa, velocidade menor que a mínima, a moto cai. Eu não quero que ela caia. Então, o mínimo que ela tem que ter é a raiz de RG. Quer fazer uma velocidade mínima? Tira a raiz do seu RG e faça a sua velocidade com segurança. Tá, foi piadinha, só para você lembrar a velocidade mínima, a raiz de RG. Reparou que eu cortei, então, a massa? Voltando para esse tema, cortei a massa no cálculo da velocidade mínima. Professor, e daí? E daí que não interessa a massa da moto, não interessa a massa do motociclista ou do cara que está pilotando o avião. Atingindo a velocidade mínima, qualquer massa, qualquer piloto que tiver com a velocidade mínima, ele consegue fazer esse looping, porque não depende da massa. A massa foi cancelada nessa situação. Eu posso fazer esse looping com uma moto, posso fazer a pé, como o vídeo que eu vou deixar mostrando para vocês. Pode ser um carro fazendo um looping, que também funciona desde que tenha a velocidade mínima, que é a raiz de RG. Pegou a ideia? Vou mostrar mais uma situação parecida, só que em vez de ter o globo da morte, o banco, em vez de ter a normal, tem um fio segurando um objeto girando na vertical. Assista esse vídeo! Abraços newtonianos! Fui! Tchau!